Nós hoje, meus amados, nós estamos vivendo a banalização dos relacionamentos. E quando eu falo isso, eu falo de vários relacionamentos, falo do relacionamento interpessoal, do relacionamento social, e entre esses, nós obrigatoriamente temos que falar do casamento, ou a união do homem e mulher. E hoje a nossa reunião é relativa a isso, é uma demonstração através da palavra de Deus que o casamento é verdadeiramente para sempre. Nós não estamos e nem vamos tratar apenas de sexo, de satisfação pessoal, mas sim de relacionamento. Nós estaremos falando de respeito, estaremos falando de comunhão, estaremos falando de amor. E é esse o entendimento que a palavra de Deus nos apresenta, é esse o entendimento que nós temos que ter com relação ao casamento, à união entre essas duas pessoas. Lá em Gênesis, nós vemos que foi criada uma adjuntora para caminhar com o homem. Esse caminhar significa andar junto, significa participar, significa conviver, não significa ser maltratada, destratada, desajeitada, desarrumada, destruída na sua relação com Deus e na sua relação consigo mesmo. Gênesis, no capítulo 2, versículo de 22 a 24, ele nos fala assim, ele nos fala dessa maneira: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe, e disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, meus amados. Olha o que nós recebemos de Deus já no início, quando da criação do mundo. Mateus 19, versículo 16, ele declara que assim nós deixamos de ser duas pessoas diferentes, mas nós nos tornamos uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Deus uniu, como nós ouvimos nos casamentos aí, o homem não separe. E se essa nossa adjuntora, ela hoje se tornou a nossa carne, ela está convivendo conosco, nós devemos tratá-la de que maneira, meus amados? Como é que nós temos que nos comportar diante disso? Nós estamos como sendo uma só carne, tendo que tratar e lidar com ela como se fosse conosco mesmo. Ela está aqui caminhando conosco, vivendo essa comunhão conosco. Então, isto deixa clara a vontade de Deus para o casamento e deixa claro também que esse casamento vai ser vitalício. Então já entendam desta maneira, mas vamos continuar nesta reunião que tem muita coisa a ser dita. Este é um assunto muito polêmico, mas muito polêmico, porque nós sabemos o que está acontecendo hoje no mundo, as coisas que nós estamos vivendo. Então nós precisamos ter uma boa leitura, uma boa literatura para nos prepararmos para falar para os irmãos. Então, se eu cometer alguma falha, os irmãos me corrijam imediatamente e já com isso eu vou entender, vou voltar ao meu raciocínio e vou trazer para os irmãos. Eu acredito que a gente consiga fazer uma boa aula, um bom estudo a respeito disso. Nós precisamos nos ater, meus amados, que este texto ele está dentro do Sermão do Monte. E assim, esse texto ele vem instituído como parte da implantação do reino de Deus aqui nesta terra. Então, o Sermão do Monte, nós já vimos que é parte da implantação do reino de Deus nessa terra, o desejo de Deus para os homens. Então, nós vemos nessa literatura, nessa leitura, que fazendo parte do Sermão do Monte é parte também da implantação do reino de Deus aqui na terra. Mateus 5, versículo 27 a 32 é a nossa leitura e nós vamos fazer a leitura conforme o programado pela revista da Escola Bíblica das Assembleias de Deus para este trimestre. Versículo 27 nos diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, não cometerás adultério. O versículo 28 nos diz: eu, porém, vos digo. Nós vemos aqui nesse eu, porém, vos digo uma antítese.
Nós vemos uma antítese, existe a tese, a antítese, e volta-se a uma nova tese. Então, existe aqui uma antítese. Essa antítese, nós vimos ela ali no não matarás também. Em Mateus de 1 a 11, nós vimos no não matarás, nós vemos ela novamente aqui. São 6 antíteses no total, mas nós vamos falando conforme nós vamos vendo esta relação. Ele não mudou a lei, como nós já falamos, através dessa antítese, ok? Mas poderia, né? Mas não é o caso, ele não fez. Ele apenas ampliou a aplicação disto, ele ampliou a aplicação desse. Então, nós, como eu já falei, temos 6 antíteses e nós vamos, durante o transcorrer das aulas que nós vamos ter, nós vamos falando de cada uma delas. Então, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira para longe, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado ao inferno. Também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. E nós vamos entender esta leitura que nós fizemos agora aqui com os irmãos. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar durante a nossa relação aqui com essa reunião de hoje. E tem muita coisa a ser esclarecida, tem muitas ponderações a serem feitas, eu sei disso, eu sei que depois da aula vai ficar muita dúvida ainda, né? Mas eu tenho certeza que muitas coisas serão esclarecidas. É um assunto muito extenso, verdadeiramente, e muito polêmico. Êxodo, meus amados irmãos, 20, no versículo 14, ele nos alerta para que não haja o adultério, para que não haja o adultério, a traição, ou seja, a consumação do pecado, para que não seja efetuado, para que ele não seja efetivado. Só que Jesus complementa, como nós vimos no texto, ele complementa que aquele apenas que cobiçar outra mulher, no seu coração já cometeu o adultério. Na verdade, nós vemos isso em Mateus. Nós devemos, então, amados, preservar a nossa relação conjugal e mantê-la pura e imaculada até em nossos pensamentos. Até em nossos pensamentos. Não há espaço na vida cristã para um relacionamento matrimonial superficial, um relacionamento matrimonial dúbio, que haja dúvidas. E é por isso, meus amados, que nós devemos buscar o nosso relacionamento através do quê? Através do conhecimento, através do amor, através da oração. Nós vemos aí que muitas pessoas se precipitam e casam de uma maneira assim, muito alvoroçada, muito na pressa. Nós precisamos buscar, pensar, orar a Deus e buscar conhecer a pessoa no seu íntimo para que nós possamos buscar a intimidade com ela, verdadeiramente. Mesmo assim, meus amados, nós podemos errar? Claro que nós podemos errar, nós podemos nos arrepender, nós podemos sofrer com isso, mas a palavra de Deus ensina a lidar com tudo isso. Nós precisamos viver pela palavra de Deus e não pela influência degenerada desta sociedade que nós vivemos, dessas informações que nós recebemos, que acabam por destruir a nossa relação com a nossa adjuntora, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos amigos e muitas vezes conosco mesmo. Cada dia que nós vivemos, nós recebemos de fora aí informações que nós devemos desqualificar o outro, que nós temos que estar acima. E isso é que vai degradando e destruindo o relacionamento que nós temos com as pessoas e com a nossa família também. No assunto primeiro que nós iremos falar hoje a respeito disso, no seu tópico primeiro,
nós temos o que seria a definição do adultério. Qual seria a definição do adultério? O adultério, meus amados, é um homem ou uma mulher, veja bem, um homem ou uma mulher ter relações sexuais com outro que não seja o seu esposo ou a sua esposa. Que não seja o seu esposo e a esposa. Eu preciso aqui pontuar para vocês que no Antigo Testamento, a pessoa que era prometida em casamento para alguém, ela já praticaria o adultério, tanto o homem quanto a mulher, se isso ocorresse nesse período, quando ele estava prometida para outra pessoa, porque eles já entendiam aquilo ali. Um exemplo nos dias de hoje, o noivado. O noivado. Então, naquela época já era entendido como adultério. Então, nós precisamos entender. Então, eu pontuo para vocês que nos dias de hoje seria o noivado. Naquela época, ser prometido já incorreria em adultério se caso cometesse o erro. E esse adultério nós precisamos deixar claro que naquela época era passivo de morte por apedrejamento. Olha que castigo. Imagina se hoje, nesses tempos de hoje, fosse assim, o que não aconteceria, não é verdade? No dicionário nós vemos que adultério é aquilo que muda o original. Muda o estado do entendimento natural das coisas. Então isso é adulterar. Tanto que nós vemos na Bíblia também, de uma maneira figurada, um chamado para uma relação de adultério. Lá em Ezequiel 23, no versículo 27, e lá em Jeremias 3, de 8 a 9, quando por causa de... que traz assim, a leitura seria desta maneira, a leitura do texto. Quando por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despedi a perfida Israel e lhe dei carta de divórcio, vi que a falsa Judá, sua irmã, não cometeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que, pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu ela a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Então nós vemos, por esta leitura, que o adultério também é na relação com Deus. Quando você adora outros deuses, quando você adora coisas como aqui no texto, pedras e árvores, né? Então existem, entre tantos outros, este entendimento também para a palavra adultério. Mas aqui nós falaremos do adultério matrimonial, nós falaremos o porquê, o que acontece, por que nós não devemos cometer este adultério matrimonial. E é o ponto tocado nesta aula, pois além do mandamento do Senhor, é uma base da moralidade humana. Além de ser um mandamento de Deus, hoje nós entendemos também como uma base da moralidade humana. E nós vemos isso como sendo totalmente esquecido. É uma base de moralidade, é uma base de comportamento, é rigorosa, mas nós vemos isso sendo esquecido de uma maneira geral. Pelos ímpios? Não. Por cristãos também, meus amados. Nós vemos a lascívia, a prostituição de uma maneira tal que está esquecida, passa batida, parece que não está acontecendo nada, caiu na rotina. Pode-se fazer à vontade, pode-se praticar à vontade, sendo você um ímpio, sendo você um cristão. E não é bem dessa maneira, né? O próprio tópico 2, ele traz a posição de Jesus Cristo com relação ao adultério. Ele nos apresenta o entendimento de que o adultério ele já passa a acontecer quando você entra ou nasce em seu coração o desejo. Quando você entra numa relação de promiscuidade, cobiçando alguém, cobiçando uma pessoa, quando começa o seu coração a ficar alimentado pelo desejo por uma outra pessoa que não seja a sua mulher, você, a sua esposa, a sua mulher, a sua adjuntora, você já está ali cometendo o adultério.
aquele olhar cobiçoso que você tem, aqueles pensamentos espúrios que você, não estou dizendo que você tem, eu estou dizendo que vem na cabeça das pessoas. Então, o olhar cobiçoso, o pensamento espúrio, ele já vai te destruindo e te levando a cometer o adultério. Mas Cristo veio e falou que somente de ter esses pensamentos você já está adulterando. Jesus, ele vai muito além, ele entende que esse olhar que nós estamos tendo já vai levar o homem a dar uma carta de divórcio sem motivos à sua esposa. Você, aquela moça é mais bonita, aquela outra é mais linda, olha, ela está me olhando, vai lá, começa a conversar, daqui a pouquinho você está se divorciando. Por quê? Porque você cometeu o pecado, você teve esse olhar poluído, você se permitiu contaminar por tudo isso, simplesmente porque você quer de volta a sua liberdade. A liberdade para você fazer o que você quiser, sem ter responsabilidade nenhuma. Sabe aquela a lei, o que o ser humano faz hoje? Ele gosta de usar pessoas. Então muitas pessoas casam e usam, e quando pensa que não, está sendo jogada às traças, já virou uma coisa qualquer, uma coisa dispensável. Não é fácil, não, uma situação para um homem ou para uma mulher que é tratado dessa maneira, simplesmente largado, abandonado, e ela procura ver nela erro, procura ver nele erro, e não acha motivo para que isso aconteça. E a pessoa que está abandonando, ela simplesmente teve desejo por outra pessoa, ou outros relacionamentos que ela quis. Nós muitas vezes falamos que é o maligno, que é o diabo que está atentando. Meus amados, 90% da culpa do que acontece conosco é nossa. 90% daquilo que acontece conosco é nossa. Tanto fora do casamento como dentro do casamento. Nós precisamos manter e conservar essa pureza moral que nós temos aqui. Nós precisamos manter e ter essa pureza sexual, manter e ter ainda e conservar essa pureza social. A intenção ela é tão carregada de culpa, meus amados, quanto o ato em si. Cristo ensina isso e nós precisamos entender dessa maneira. Somente a intenção já é pecado para nós. Ela é tão carregada do pecado como se cometêssemos o ato. E nós, cristãos, meus queridos irmãos, nós devemos buscar o quê? Pensamentos puros, pensamentos bons, não é verdade? É isso que nós aprendemos na igreja, é isso que o nosso pastor fala, é isso que nós somos ensinados em todas as relações que nós temos com Deus. O texto de Filipenses 4, no versículo 8, ele fala que nós devemos viver tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é responsável, tudo aquilo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há em alguma coisa, em algum louvor, que seja isso que ocupe o nosso pensamento, a nossa mente. Não é verdade? E tudo o que foge a isso causa mal ao homem. Quando eu falo homem, eu estou falando ao ser humano, homem, mulher, criança. Então, tudo que foge a isso que nós falamos é prejudicial, destrói. Queria fazer aqui para vocês também um outro adendo, e esse adendo é que Cristo ele veio e, sabendo e entendendo muitos abusos e dureza humana, ele não aceitou a punição com a pena de morte do pecador, nesse sentido do adultério, né? Deixando claro que tal não deveria mais ocorrer, ok? Porque ele, como Deus, ele não aceitou a imposição e cumprimento da lei pelo medo, mas sim pelo amor, somente pelo amor. A imposição das coisas era feita pelo medo, nós estudamos isso na aula passada, já agora não. Agora ele dá o entendimento de as coisas têm que ser cumpridas pelo amor. Vocês lembram-se daquela frase muito famosa, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, lá de João 8, de 1 a 11, onde a mulher adúltera foi trazida a ele para ser apedrejada até a morte, e ele pegou a pedra e falou, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E eles foram soltando as pedras e se retirando. Então ele veio e mudou esse entendimento. Mudou. A lei ela não tem que ser imposta, ela tem que ser cumprida com amor. O que vai nos levar
a falar sobre o nosso terceiro tópico deste primeiro assunto. E nós vemos, meus amados, que o adultério ele só causa mal para nós. A estrutura familiar humana que busca o Senhor, ela é destruída através da relação com o adultério. A infidelidade conjugal e a infidelidade moral, ela é destruidora. Nós devemos evitar tais pensamentos e tais ações a qualquer custo. Veja, meu irmão, que o cristão, ele comprometido com a palavra e comprometido, temente a Deus, que ele é verdadeiramente nesta relação com Deus, sendo ele temente a Deus nesta relação, ele jamais poderá, ao custo de quebra de relacionamento espiritual com Deus, ter em sua mente estes pensamentos e ilusões sem repreendê-las e sem repugná-las. Ele não pode deixar isso passar pela mente dele sem que ele repreenda no mesmo momento, sem que ele repugne aquele pensamento que ele está tendo, aquela relação que ele está tendo com esses pensamentos pecaminosos. Nós devemos ter apenas e alimentar em nossa mente pensamentos de amor, pensamentos de comunhão, pensamentos de paz, pensamentos de harmonia. E eu volto aqui a falar com os irmãos sobre os frutos do Espírito Santo, né? Só para constar, eu acho que vocês, de tanto eu falar, já devem ter decorado. Os frutos do Espírito Santo, são 9 frutos, isso vem acrescentado em nós. É disso que nós precisamos nos abastecer, é disso que nós precisamos nos recarregar todos os dias pela manhã, o contato com Deus e a busca de adição do fruto do Espírito Santo em nós. Nós precisamos buscar a todo momento o poder do Espírito Santo para que nós possamos resistir a toda e qualquer tentação. Toda e qualquer tentação. Então, poderá haver tentação? Claro que sim, poderá, mas que venha de você a repreensão eficaz e a ação, essa ação do Espírito Santo dentro de você, para poder te levar a um ponto que você não tenha mais essa relação com essa tentação, não permita mais esta tentação em você. Isto nos leva também agora direto ao primeiro tópico do segundo assunto, que deixa claro deixa claro a cada um de nós que o que rege o nosso coração, aquilo que nós acrescentamos em nós, aquilo que nós permitimos que abasteça o nosso coração, é o que vai reger o nosso corpo, é o que vai comandar o nosso corpo, é o que vai acrescentar ou não em nossas vidas. Nós precisamos entender que o pecado não está apenas naqueles atos, mas nas emoções que nós trazemos para dentro de nós e permitimos que elas sejam expostas. Como nós já falamos, você veja que não se peca sem intenção, não. Não adianta falar que, não, eu pequei sem intenção, eu fiz sem querer. Esse eu fiz sem querer é uma coisa muito complicada, a meu ver, ao meu entender. Quando nós pecamos, o nosso coração já anteriormente pensou e decidiu. Quando você faz uma coisa sem querer, pode, um acidente de carro involuntário, né? São coisas distintas. Então entendam sobre o que eu estou falando com vocês. Eu estou falando sobre o pecado, sobre o cometimento do pecado, sobre a prática do mal que sai de você para fora. Nós precisamos ter muito cuidado. Como eu falei para vocês, é um assunto muito polêmico e eu estou tendo muito cuidado ao falar dele para que eu não cause constrangimento com pessoas que possam ouvir posteriormente isso. Mas eu gostaria de lançar um desafio. Se algum de vocês puder me apresentar um pecado que foi cometido sem querer, por favor, no final da aula eu aguardo que vocês falem comigo a respeito disso. Um pecado que foi cometido sem querer, sem que ele tivesse sido mancomunado. Não estou falando aqui de um acidente, de uma coisa que ocorre eventualmente, uma coisa que você não praticou, mas aconteceu. Estou falando de pecado, coisas que você faz que vai causar o mal, que vai destruir, que vai derrubar, que vai acabar com a pessoa. Hoje nós estamos falando aqui sobre o casamento, mas dentro disso nós estamos falando também da relação humana, homem, homem com mulher, relação que eu falo, relação de contato social, de contato eclesiástico. Meus amados, quando nossa relação matrimonial
Ou, na verdade, como eu falei para os irmãos, qualquer relação for verdadeiramente cheia de amor, de comunhão e de carinho, nós não permitiremos que nada atrapalhe esta relação. Ponho como exemplo a nossa relação com Deus. Nada vai atrapalhar a nossa relação com Deus se nós não quisermos. Então a nossa relação com a nossa esposa, com o nosso... Nada vai atrapalhar a nossa relação. Ah, você vai ficar bravo, vai discutir, mas a relação não vai ser rompida. Vai se chegar depois a um denominador comum, não morreu o amor, você não matou o amor. Vocês estão querendo chegar em algum lugar, crescer com essa relação, da mesma maneira como nós queremos crescer na nossa relação com Deus, como eu falei para vocês. E assim também nós vamos ter que proceder com a esposa, com o marido, com a família, com os amigos. O nosso coração, meus amados, ele deve ser regido pela palavra de Deus. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Eu estou aqui na aula, nós temos aqui na aula apenas cristãos. Se alguém de fora escutar, assistir essa aula, entendo que nesta aula aqui, para cristãos, para pessoas que acreditam em Deus, e quando eu falo para cristãos, pessoas que acreditam em Deus, são pessoas que acreditam em Cristo. Então eu não estou aqui falando de religião, estou falando para todos nós cristãos. O nosso coração, meus amados, tem que ser regido pela palavra de Deus. Todos nós cristãos, como eu especifiquei agora, nós fomos transformados pelo poder do Espírito Santo. Nós somos parte do corpo de Cristo e nós não podemos agir de uma maneira diferente disso. Não podemos agir de qualquer jeito. Nós temos que agir de acordo com o que nos foi ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que seguir os seus passos. Ele é a testemunha daquilo que ele quer para nós. E nós, como crentes fiéis, nós temos que ser a testemunha daquilo que ele nos passou para as outras pessoas. É isso que nós temos que fazer. Então, testemunhas nós somos. Vamos para o segundo tópico deste segundo assunto e falar para os irmãos que aquilo que move o nosso corpo, aquilo que nos move fisicamente, é aquilo que nós nos tornamos espiritualmente. Nós somos verdadeiramente reflexos dos nossos sentimentos. Não tem como se pensar diferente. Aquilo que você sente é aquilo que você pratica, é aquilo que você faz. Aquilo que nós acolhemos no nosso interior, ele é fator determinante para a nossa conduta. Jamais esqueçam disso. Aquilo que nós temos dentro de nós é fator determinante para a nossa conduta. Nós recebemos de volta aquilo que nós plantamos. É lógico que muitas vezes a pessoa repudia até aquilo de bom que nós plantamos, mas nós vamos recepcionar e vamos receber de volta aquilo que nós plantamos. Então que seja, meus amados, plantado por nós o respeito, que seja plantado o amor, a comunhão, a fidelidade, porque a cobiça, o pecado, essas coisas ruins, ela vai dar luz ao pecado, ela vai trazer para dentro de nós esse pecado, ela vai clarear o pecado na nossa mente e ele será praticado. Nós vemos aí muitas pessoas que lidam com coisas que não prestam e acham que está certo. Então, eles entendem aquilo como luz, como a vida deles, como o cotidiano deles transformado naquilo que eles estão vivendo. Nós não. Nós precisamos alimentar em nós justamente o contrário, é o respeito, o amor, a comunhão, a fidelidade. E desde já, meus amados, nós sabemos que nós devemos evitar e fugir de algumas coisas, na verdade. Vou passar para os irmãos, Coríntios 10:13, ele fala que não veio sobre vós tentação nenhuma, senão humana. Então, a tentação que vem sobre nós é humana, mas fiel é Deus, amados, que não nos deixa ser tentados ao ponto de nós nos perdermos, ele não deixa nós sermos tentados acima daquilo que nós podemos suportar. Antes, com a tentação, ele vai dar para nós também aquele escape para que nós possamos suportar e lutar contra tudo isso. E isso é o Espírito Santo. Como nós já dissemos, ninguém está isento de tentação. Mas nós precisamos entender que o revestimento do Espírito Santo em nós nos torna pessoas forjadas em Cristo. Por Cristo, nosso Senhor. Nós somos forjados em Cristo e por Cristo, nosso Senhor. Nós podemos, sim, lutar contra tudo isso.
que possa haver em cada um de nós o revestimento do Espírito Santo e o transbordar desta relação, transformando a cada um de nós, segundo o ensino que Jesus nos apresenta, segundo o ensino que Jesus nos traz. Nós precisamos ser forjados e é isso que nós estamos buscando aqui. Nós vamos para o tópico 3 deste segundo assunto, que nos apresenta a única maneira que nós temos de dominar o nosso corpo, a nossa carnalidade. Esse tópico é interessantíssimo, nós temos muito o que falar, mas o nosso tempo é curto. Mas nós precisamos aprender e entender, meus amados, que nós buscando a ação do Espírito Santo, nós podemos sim sermos tentados, sem dúvida nenhuma. Cristo foi tentado no deserto e ele não foi tentado somente no deserto, ele foi tentado em tudo. Lembram-se disso? O Novo Testamento mostra, ele foi tentado em tudo, mas ele rechaçou todas essas tentações. Ele não permitiu que essas tentações se tornassem dentro dele sentimentos. Ele resistiu. E o que deu condições a ele para que ele fizesse isso? O fato dele ser Deus? Isso é um fato, mas ali naquele momento ele estava mostrando a nós, ensinando a nós como nós resistiremos. Então nós estamos ali aprendendo com a sua resistência, ele resistindo às tentações, ele nos ensinou ali como resistir a esta tentação. A palavra de Deus é a maneira de nós resistirmos a esta tentação. Seus próprios ensinos foram deixados a nós através da palavra de Deus. O que direciona o comportamento humano? O seu exemplo a ser seguido, o conhecimento que hoje nós temos em nossas mãos, porque foi ele que, foi com isto que ele repreendeu o maligno. Vocês prestem atenção na leitura, na leitura que vocês podem fazer a qualquer momento, que ele no deserto, ele resistiu usando o quê? A palavra de Deus. Foi com isso que ele repreendeu o maligno, foi assim que ele foi tirado do deserto e saiu do deserto vitorioso. E nós também podemos, porque ali ele nos deu o exemplo de como podemos resistir à palavra de Deus. O Espírito Santo é isso que nos leva a vencer todos esses males. O Espírito Santo, ele nos leva a uma relação muito próxima e próspera com a palavra de Deus. Isso nos dá essa força. É assim que nós vamos resistir, amados. Aprendam isso, que nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo. Ele vai nos dar uma proximidade maior à palavra de Deus. E nós entendendo e aprendendo a palavra de Deus, nós vamos aprender que é isso que nos reveste. Portanto, meus amados, nós precisamos lembrar sempre uma coisa importantíssima. Eu não falo muito, vocês sabem que eu quase não falo na igreja. Eu tenho uma maneira muito simples de falar, mas nós precisamos entender, meus amados, que o nosso corpo ele não é nosso, não. O nosso corpo ele não é nosso. Vocês já prestaram atenção nisso? Nosso corpo ele tem dono. Nosso corpo ele tem dono e o dono dele é o Espírito Santo. Não tenham dúvida disso nunca. O dono do nosso corpo é o Espírito Santo. Nós somos apenas a morada. Com isso eu sou simples e direto para você. Entenda, eu não pertenço a mim. Você não pertence a você. Mas nós somos de Deus na totalidade do nosso ser. Corpo, alma e espírito. Nós pertencemos a Deus. Nós estamos aqui sendo preparados. Vamos ver se nós conseguimos entender algo. No versículo 29 do texto que nós lemos, é usada uma figura de linguagem. Eu já estou mudando para acrescentar para vocês e mostrar que nós não pertencemos a nós e que nós precisamos entender verdadeiramente a palavra de Deus para fazer uma boa leitura dela, senão nós acabamos muitas vezes por nos destruir, né? No versículo 29 do texto, essa figura de linguagem fala que se o nosso olho nos escandalizar, que nós devemos arrancá-lo. Vejam, amados, isso não é literal. Nós não devemos nos mutilar. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Trata-se de uma metáfora que mostra que nós devemos repudiar o quê? As nossas paixões
carnais, não é você pegar o seu olho e tirar. Entenda, meus amados, que enquanto nós estivermos com o coração tendendo para o pecado, ou seja, tecendo o pecado dentro de nós, não adianta eu tirar meu olho, eu tirar a minha mão. Nós continuaremos pecando, porque isso está sendo alimentado dentro do nosso coração. Dentro do nosso coração. Agora, nós livres do pecado, se nós estivermos com o nosso coração limpo e livres do pecado, por que motivo nós nos mutilaríamos? Se torna totalmente desnecessário. Então, nós não temos que destruir o templo do Espírito Santo. Nosso corpo não pertence a nós, pertence a Deus. Vai acontecer nele várias coisas, nós podemos nos machucar, ter algum problema, mas não foi causado por nós. Nós não nos mutilamos. Nós não nos mutilamos. E estando fora do pecado, não há a mínima necessidade de um castigo. Então, o entendimento dessa palavra é exatamente essa que eu passei para os irmãos. Nós devemos rechaçar as nossas vontades, a nossa volúpia carnal. Tem um dito popular, meus amados, isso eu gostaria que vocês prestassem atenção, que é um dito popular, mas é uma coisa que nós podemos acrescentar aqui. É que nós não podemos impedir que o pássaro voe por sobre a nossa cabeça. Nós não podemos impedir que o pássaro voe por sobre a nossa cabeça, na verdade. Mas nós podemos sim impedi-lo de pousar sobre ela. Então o pecado pode, a tentação pode vir, mas o pecado não vai cair, você não vai permanecer, você vai rechaçar, repelir isso que veio, essa tentação que veio na sua cabeça, ela vai ser repelida, E nós estando libertos pelo Espírito Santo, é isso verdadeiramente que vai acontecer, é isso que vai acontecer. Teremos Cristo vivendo dentro de nós e nos levando ao reino de Deus, no qual nós já vivemos desde a recepção do Evangelho nas nossas vidas. É assim que nós aprendemos a viver. Vejam, me ocorre aqui agora uma lembrança, o texto de Jó. O texto de Jó, acredito que 31, no seu versículo 1, ele diz assim, que ele fez uma aliança com os olhos dele, para que não se fixasse em nenhuma donzela. Ou seja, como, pois, feito essa aliança com ele mesmo, com o coração dele, os seus olhos se fixariam em uma donzela. Não é verdade? Então é uma coisa a mais para acrescentar que me ocorreu aqui. E nós vamos entrar agora no terceiro assunto. Nós veremos, meus amados, no contexto desse terceiro assunto aqui, a perspectiva do casamento, a perspectiva bíblica dele, que é verdadeiramente indissolúvel. O homem e a mulher, eles formam uma aliança estabelecida por Deus, sendo esta santa e indissolúvel. Esta deve permanecer por toda a vida, mas em perfeita ordem e intimidade. Então agora eu acho que é o momento que a gente vai esclarecer algumas coisas aqui. Deus, ele leva esta união, meus amados, a um relacionamento perfeito na comunhão dos pares. Tanto que a palavra nos apresenta esta união com o entendimento de que não são mais dois, mas uma só carne, conforme nós limos lá no início, Mateus 19, no versículo 6. Já foi lido no início do texto, não no texto, mas um adendo que foi feito. Paulo, ele compara o amor de Cristo pela igreja ao amor do marido com a sua esposa. Isso está lá em Efésios 5, no versículo 25. Então, ele compara o amor da igreja, que ele tem pela igreja, com o amor do marido pela sua esposa. E é esta a relação que nós devemos ter. Nós devemos dar o melhor de nós à nossa esposa. No caso, Cristo deu a vida por cada um de nós. E eu integro isso a esta relação. Se for o caso, você tem que dar a sua vida pela sua esposa. Ela é a sua parceira, ela caminha passo a passo com vocês. No tópico 2, nós vamos falar da preservação desta relação, até que a morte nos separe, está escrito assim. Não é verdade? Até que a morte nos separe. Convivendo em amor, meus amados. Convivendo em amor. Isto já é o suficiente, somente o amor. O restante se acrescenta dentro desta relação. Ainda que se enfrente lutas, muitos reveses da vida, o amor, nós devemos lembrar que ele tudo suporta. Não é verdade? Ou não suporta?
O amor tudo suporta ou não suporta? O que é que nós podemos falar ou pensar a respeito disso? Se o amor não suporta tudo, é porque ele não ama de verdade. Você pode discutir, você pode divergir em alguns assuntos, mas o seu casamento, a sua vida, a sua relação, ela está preservada, porque você ama. Se não suporta, é porque você não ama. Então, o amor, a relação marido e mulher é quebrada pela falta de amor, pela falta de relacionamento. Eu não estou aqui falando de agressões e abusos, mas sim de circunstâncias da vida. Entendam, circunstâncias da vida. O casamento, ele precisa ser carregado de carinho, de respeito, de amor, de comunhão, cumplicidade, empatia, além de todas as responsabilidades que ele traz, não é verdade? Vocês vejam que a Bíblia fala em 1 Pedro 3,7, maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Nós temos a mesma graça de vida, tanto o homem como a mulher. Não é um melhor do que o outro. O homem foi posto cabeça do relacionamento, mas um não é melhor que o outro. Andam os dois juntos. O marido, ele tem que conceder à sua esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Está em 1 Coríntios 7, isso. A palavra coabitar na Bíblia, meus amados, ela se refere à relação dentro do casamento, e que deve ser desfrutado tanto pelo homem como pela mulher. Muitos homens hoje nós vemos aí entendendo que é ele que tem que ser feliz, mas isso tem que ser uma coisa entre o homem e a mulher, levando sempre os dois a se sentirem bem, o que vai levar os dois sempre a se sentirem bem. Não é só um que tem que estar feliz ou se sentir bem. Os dois, eles têm que se sentir bem com esse relacionamento. Eles têm que se completarem com isso. Eles têm que estar um completando o outro. Gênesis 4, no versículo 25, e Hebreus 13, no versículo 4, o texto de Hebreus eu acho que é o mais adequado. Ele diz que digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito, sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Olha que interessante, não é verdade? Então, mesmo no matrimônio, o leito tem que estar sem mácula. Sem mácula. Aqui ele se refere, meus amados, a voyeur, aquelas pessoas que a gente vê hoje na televisão, muitos, aqueles que praticam homenagem, e entre outras tantas relações que são frutos de pecado. O cristão jamais deve entender o sexo como o ímpio entende, sem amor, sem carinho, sem respeito, usado por eles apenas para dar vazão às suas lascívias. Eu critico o pecado, não critico as pessoas. Então, quando eu falo de voyeur ou de outros tipos de relações, homenagem, eu não estou criticando a pessoa, eu estou criticando aqui o pecado e falando que não se deve cometer o pecado, e sim ter uma relação com amor, com carinho, com respeito. Né? Ele não deve ser usado, essa relação, no caso aí, a sexual, como para dar vazão às lascívias. Irmãos, o casamento, de certo, vocês devem estar sempre em comunhão com Deus. Então, o casamento ele está diretamente ligado a Deus. E ter uma vida marcada pelo amor que Deus apresenta. Só assim nós teremos uma união indissolúvel. Só assim nós poderemos viver verdadeiramente esta relação. Vamos agora ao nosso terceiro e último assunto, que é tão longo quanto. Nossa aula hoje vai ficar apertadinha aqui. Nós temos apenas 10 minutos, mas é muito assunto. Eu vou tentar falar de uma maneira um pouco mais rápida com os irmãos. Jesus, quando ele falava, ao falar com os líderes religiosos, ele destacou as ideias divinas sobre o casamento. O projeto para uma relação perfeita e permanente. Conforme Marcos 10, 9, o que Deus uniu, o homem não separe. Estudiosos, eles tentam hoje, de todas as maneiras, em escolas rabínicas, trazer justificativas, meus amados irmãos. Para quê? Para o divórcio. Justificativas
para o divórcio. Mas eu entendo e explico que viver conforme a orientação da palavra de Deus sobre estas coisas nos leva à preservação e prazer nesta relação marido e mulher. O melhor do homem é a mulher e o melhor de ambos é estar e viver a palavra de Deus, viver em comunhão, viver em oração. Como nós estamos aqui falando apenas sobre o adultério, eu quero aqui acrescentar que nós estamos... Bem-vindo, Mara, já estamos na aula, tá bom? Deus abençoe. Então eu quero aqui acrescentar que nós estamos aqui falando para cristãos em uma vida em Cristo, certo? Meus amados, que existem muitos problemas nesta relação marido e mulher. Se uma das partes não for entregue a Deus e seus ensinos, poderá ocorrer, sim, muitos outros fatores. Aí fica a pergunta para vocês. Por acaso Deus iria querer que seus filhos ou filhas sofressem agressões, maus tratos, desrespeito? É claro que não. Nós vemos hoje muitas vítimas desses comportamentos repreensíveis, agressões e mortes aí, a Lei Maria da Penha está aí. E até na história nós vemos que o marido, até mesmo pelo menor motivo, dava a ela a carta de divórcio. Exemplo é a escola rabínica de Hillel. Mas eu não vou falar disso, que senão vai prolongar muito também o assunto, e nós temos poucos minutos agora. Ocorre, meus amados, que hoje o entendimento bíblico é que o divórcio seria a única salvação para certas situações. A declaração de fé das Assembleias de Deus, no seu capítulo 24, ele declara que a dissolução se dará por morte, se dará por infidelidade e deserção por parte de um dos cônjuges. E essa deserção que eu falo é o maltrato, é o abandono, é o bater, é o judiar, porque se a pessoa bate numa pessoa, ela já abandonou aquela pessoa, ela quer agora destruir, ela quer se aproveitar, ela quer usar aquela pessoa. E aqui eu vou encerrar para os irmãos, lendo para vocês Gálatas, que nos fala da seguinte maneira. Gálatas nos diz que as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio. Não vou nem concluir, né? Ele apenas adverte o que já advertiu antes, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino do céu. Então, meus amados, nós vamos afirmar novamente aqui para vocês que o que segura o casamento é a empatia, é o amor, o respeito, o carinho e o abrir mão, a reciprocidade, a compreensão entre tantas coisas. E vou falar mais uma vez que a declaração de fé das Assembleias de Deus, no seu capítulo 24, declara, além da morte e da infidelidade, a deserção por parte de um dos cônjuges. E essa deserção é o abandono, e não é somente o abandono de largar e ir embora. O abandono que eu falo é o abandono de bater, de destruir, porque se ele bate, destrói, se ele quer o mal da pessoa, quer impor para ela uma condição de vida de uma maneira que ela não queira, ele já abandonou, ele está querendo apenas se aproveitar delas. Eu acredito que nós temos aí mais uns 5 minutos, e se alguém quiser falar alguma coisa, a gente recepciona bem. E se tiver alguma dúvida ou ficou alguma dúvida, podem fazer pelo WhatsApp que eu respondo. Foi uma aula longa, mas eu acredito que eu tenha conseguido levar um pouco mais de conhecimento para os irmãos. Se os irmãos quiserem acrescentar, tá bom? Deus abençoe vocês, viu? Fico aguardando.